muito desanimados. Vocês estão no maior festival de tecnologia e inovação do mundo. E vocês não podem dar uma boa tarde desse. Quero mais alto. Vamos lá. Boa tarde, Campus Party. Aê, sim. Que legal, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. Atrasei 2 minutinhos ali, mas está tudo certo. Deixa eu dar uma passada aqui, prender aqui o... Ah, legal. Muito bom. Sejam todos bem-vindos a Campus Party. Meu nome é Igor dos Anjos. Hoje eu vou trazer um conteúdo aqui muito legal para vocês. Quem é empreendedor aqui? Já tem um negócio, está começando um negócio. Quem tem uma ideia de negócio? Ideia de negócio? Ah, legal. Então eu vou falar hoje um pouquinho sobre um método para vocês poderem validar as ideias de vocês. A gente vai entender um pouquinho o que é isso. Mas antes de começar, vou me apresentar aqui. Meu nome é Igor dos Anjos. Eu atuo aí no mercado, né, no segmento de inovação desde 2020. Então, eu trabalho, né, com esse método, que é o Design Sprint, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui, desde 2020. Hoje faço parte da comunidade internacional do Design Sprint, que é um método, né, do Google. E é legal estar lá, né, com quem inventou o método, quem melhorou o método, quem começou a aplicar o método a nível mundial, né? E eu participo dessa comunidade com eles. Então é muito bom isso, porque eu entendo como eles estão fazendo lá fora e trago aqui para o Brasil. Eu também sou administrador, né, do site oficial aqui do Brasil, que é o www.designsprint.com.br. Agente de inovação também pelo Sebrae, né? Então é legal isso, né? Porque dentro do Sebrae eu atuo no segmento de inovação também. E lá eu já atendi mais de 200 empresas dentro desse programa. E dentro desse programa que eu atendo as empresas, em um determinado momento eles passam por essa etapa de validação. Então eu aprendo com a comunidade internacional e aplico isso aqui no Brasil com as empresas que participam desse programa do Sebrae. E o Design Sprint, né, ele tem... Eu estou aqui hoje, né, por conta do Design Sprint. Então eu tenho participado aí dos maiores eventos, né, e palestras, basicamente eventos mundiais aí, né, globais. E eu tenho participado desses eventos. Então eu participei da Feira do Empreendedor do Sebrae, que é a maior feira de negócios do mundo. Participei também do Case da B Startups, que é o maior evento de startups da América Latina. Estava agora recente, né, também participei do Campus Party de Brasília, né, então é a minha segunda participação na Campus Party. E foi legal lá, porque a minha esposa, né, quando eu cheguei em casa, ela falou assim: cara, que legal, você participou da Campus Party. Agora eu vi que valeu a pena estar casado contigo. A gente já é casado há 7 anos, hein, pessoal? Então é legal estar participando desses eventos. E queria combinar um negócio com vocês antes de trazer o conteúdo. Eu queria convidar vocês a ficarem até o final dessa palestra aqui comigo, que no final eu vou liberar algo exclusivo aqui só para vocês que estiverem aqui. Então quem estiver aqui vai receber um negócio muito legal no final, tá bom? Então, combinado? Vocês vão ficar até o final? Fechado? Então vamos lá. Antes de eu falar sobre o Design Sprint, é importante a gente entender que quando a gente vai inventar algo novo, um produto novo, precisa ter um problema, né? Então a gente tem ali um problema, um grande problema por trás para resolver. Sem problema não precisa ter solução. E os negócios que dão certo, na maioria das vezes, são soluções, né? Então são ideias para resolver um determinado problema. Eu não sei se deu ainda para vocês perceberem, mas eu sou carioca, né? Moro aqui em São Paulo. Mas quando eu vim para São Paulo, eu e minha esposa, nós começamos a pesquisar sobre São Paulo, né? Então, qualidade de vida, valores das coisas, se é perigoso, né? Como é, a gente começou a pesquisar tudo isso. E algo que vinha recorrente na nossa pesquisa era esse problema, que eu acho que é muito comum aqui de quem mora, principalmente aqui na capital. Quem já passou por algum problema de trânsito? Eu hoje cheguei um pouquinho atrasado por conta desse problema. Então a gente via muitas matérias falando sobre o problema do trânsito, que é um problema das grandes metrópoles. E aí eu trouxe um dado aqui, alguns dados aqui muito legais, para a gente começar a entender esse problema do trânsito aqui de São Paulo. Então, o paulistano, ele passa todos os dias parado no trânsito, aproximadamente entre 2 e 3 horas. Todos os dias. Eu passei por isso hoje. Eu tive essa experiência hoje. Então, se a gente for levar isso para a semana, aproximadamente de 10 a 15 horas, o paulistano perde no trânsito, todas as semanas. Se a gente for colocar isso para um ano, leva aproximadamente 500 a 700 horas
parado no trânsito. Olha que loucura, né? E se a gente for calcular isso, for colocar isso em números ali, 750 horas dividido por 24, né, que é um dia, o paulistano fica aproximadamente um mês do ano parado no trânsito. Então é um grande problema, certo? E aí vocês podem perguntar assim, mas Igor, esse é um problema, então São Paulo deve ser uma das maiores capitais, né, que fica parado no trânsito. São Paulo está em 48º nesse ranking. Então, se a gente for pensar como é o problema de trânsito das grandes metrópoles ao redor do mundo, a gente tem ali que, em primeiros colocados, né, Inglaterra, Londres, né, Paris e Nova York. São os três que ficam em primeiro lugar ali. São Paulo está em 48º. Mas é um grande problema. E aí eu sei que vocês devem estar perguntando assim, Igor, legal, e como que a gente resolve isso? Como é que resolve esse problema do trânsito? Eu vou falar a verdade para vocês. Eu também não sei, não imagino como que vai fazer para resolver isso. Mas teve uma pessoa que tentou resolver esse problema. O nome dele é Jim Kamen. Opa, acho que faltou aqui. Ah, tá aqui. O nome dele é Jim Kamen e na década de 90 ele percebeu esse grande problema. E ele tentou resolver esse problema com esse equipamento aqui, com esse veículo. Quem já viu esse veículo alguma vez? Já viu? Mas vocês costumam ver esse veículo na rua, dividindo espaço com um carro? Não tem, né? Então, Jim Kamen, ele teve a ideia, em 1990, de pensar em um automóvel único, né, para uma pessoa, e que ele eliminasse um pouco esse problema do trânsito, né? O que ele percebeu? Na maioria das vezes são veículos grandes, que dá para levar 5 pessoas. E na maioria das vezes tem somente uma pessoa. E ela pega para andar poucos quilômetros, da casa dela para o trabalho e do trabalho para casa. E isso dá um volume muito pesado no trânsito, além, é claro, de não contribuir com o meio ambiente, né? A gente ainda tem esse problema de poluição, né? Então, Jim Kamen, ele viu esse problema, ele queria resolver isso. Como é que ele fez? Então, a gente tem aqui uma jornada, né? Como é que foi essa jornada de construção do Segway de Jim Kamen? Lá na década de 90, ele percebeu o problema e aí ele teve uma ideia. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vai. Mas ele teve uma ideia. Então a ideia dele era fazer um automóvel único para eliminar esse problema de trânsito, né? Então precisava existir uma tecnologia de alto equilíbrio. Lá não existia ainda, a gente está falando da década de 90. Jim Kamen, ele levou 10 anos para poder desenvolver essa tecnologia, que não existia na época. Então ele precisou ali de 10 anos da vida dele para tentar solucionar esse problema. E vai além. Depois que a ideia, né, que o protótipo dele estava pronto ali, ele ainda levou mais um ano, né, para lançar. Então ele lançou o Segway em 2001. E o objetivo por trás desse projeto de Jim Kamen era vender aproximadamente 20 mil unidades do Segway por semana. 20 mil por semana. E aí eu tenho algo triste para contar para vocês. Sabe por que a gente não vê o Segway andando na rua? Porque o Jim Kamen, ele não conseguiu vender 20 mil unidades em 2 anos. Ele não conseguiu o objetivo dele. E isso desanimou muito, né? Porque ele tinha um projeto e para custear tudo isso, ele precisava vender esses 20 mil unidades e ele não conseguiu. Então, o que aconteceu no final dessa jornada, né? Desde a ideia, desenvolvimento, lançamento e os insights. Ele descobriu que não deu certo. Por quê? Porque as pessoas já estavam acostumadas, né, com o automóvel convencional, não tinha muito acesso, acessibilidade, né? A gente não sabia se andava na calçada, se andava na rua, não tinham leis, né? Então ele encontrou vários problemas depois que ele lançou o produto dele. E ele viu que foi um fracasso, né? Hoje a gente costuma ver o Segway em shopping centers, né? Ali, os seguranças, né, de shopping andando ali para facilitar, mas a gente não vê na rua. Então, o que eu queria que vocês fixassem nesse momento da palestra? Então aqui é algo importante. Esses 4 passos: ideia, desenvolvimento, lançamento e dados, correto? Então vamos lá. Eu trouxe essa introdução do Segway, pessoal, para a gente entender exatamente como é o modelo tradicional de lançamento de ideias no mercado. Esse é um modelo que a gente utiliza desde a época da Revolução Industrial. Hoje a gente encontra, claro, né, facilidades com os novos modelos de negócio, como startups, né, métodos ágeis. Então existem novas maneiras, mas a gente faz isso que eu vou mostrar para vocês desde a época da Revolução Industrial. Então, quem tem negócio aqui, ou quem já montou alguma coisa relacionada a produto, vocês vão se identificar
com esse passo a passo. O primeiro passo, quando a gente vai lançar alguma coisa, é a ideia. Tudo começa a partir da ideia. A gente está andando, por exemplo, no nosso bairro, a gente percebe que não tem lá uma padaria no nosso bairro. A gente fala, cara, muito legal, vou abrir uma padaria aqui no meu bairro. É a ideia. Para sonhar não paga nada, né? Então, nessa primeira etapa, não custa nada. A gente não botou dinheiro e nem dedicou tempo. Depois que a ideia ela cresce na gente, aí sim, a gente vai desenvolver essa ideia. Então, a gente vai alugar um espaço, comprar um espaço, vai comprar maquinário, insumos, para colocar nossa padaria para funcionar no bairro, certo? Então, a etapa 2 é o desenvolvimento, é colocar a ideia em prática. Depois que está pronta ali a padaria, a gente tem que lançar essa ideia no mercado. A gente tem que avisar... Etapa 3, a gente tem que lançar essa ideia no mercado. Então, é o lançamento. A gente tem que fazer a nossa padaria chegar até os nossos consumidores, avisar o pessoal do bairro, né? Olha, agora tem uma padaria aqui para você comprar, você não precisa ir mais no outro bairro. Depois do lançamento, as pessoas começaram a fazer as primeiras compras, aí a gente vai para a última etapa. Deixa eu passar aqui. Opa. A gente vai para a última etapa, que são os insights, ou seja, os dados. A gente vai entender, funcionou a nossa padaria, deu certo? Os pãezinhos que eu estou colocando funcionaram, né? A receita está boa, não está, está vendendo, não está. A gente só vai entender isso na última etapa, que são os insights. Só que a gente precisa dar atenção em 2 pontos aqui. Na parte, a gente encontra, né, nessa jornada tradicional 2 áreas que a gente considera como áreas de risco, que são as etapas 2 e a etapa 3, o desenvolvimento e o lançamento. É aqui que a gente coloca dinheiro e dedica tempo. Então, é muito arriscado nessas 2 etapas aqui. Primeiro, vamos falar do dinheiro. Então, a gente tem lá um dinheiro guardado que a gente juntou ao longo da nossa vida, ou a gente recebeu uma herança, ou alguém quer investir no nosso negócio. Então, estatísticas, né, desse estudo do Design Sprint apontam que empreendedores iniciantes, eles investem aqui nessas 2 etapas, aproximadamente de 80% a 90% dessa verba inicial. Vão aqui nessas 2 etapas. Então, a gente tem que ter atenção nisso. Outro dado interessante é que é o tempo, né? Opa. É o tempo, né? Então, estudos também apontam que empresas, né, digitais, elas demoram aproximadamente 1 ano para dar essa volta toda até chegar na parte dos insights. Então, é uma média, tá, pessoal? E empresas tradicionais, elas levam aproximadamente 2 anos, 24 horas. 24 meses. Então, a gente precisa dar muita atenção. Por quê? Porque a gente começa a colocar tempo. E tem aquela estatística lá do canto, que é uma estatística do Sebrae, que aproximadamente 5 empresas que abrem no Brasil, uma fecha em menos de 1 ano. Então, ou seja, a cada 5 empresas que abrem, uma nem dá a volta, ela não consegue nem ter esses insights. Então, o que a gente precisa fazer para resolver isso? Aí vocês vão me perguntar, como que resolve? Aqui eu sei fazer, aqui eu consigo trazer uma ferramenta para vocês. A gente precisa dar um salto para o futuro. Então, a gente precisa eliminar as 2 etapas, desenvolvimento e lançamento. A gente tem que pular direto da esfera da ideia para a esfera dos dados, dos insights, saber o que o nosso consumidor acha, sem antes investir e colocar tempo no negócio. Então, é isso que o Design Sprint faz. O Design Sprint ele consegue validar as ideias de vocês em apenas 5 dias. Então, vocês não vão precisar dedicar 1 ano, 2 anos da vida de vocês, colocando um dinheiro que às vezes ele acaba, né? A gente vai investindo num negócio que não dá certo. E por ser uma paixão nossa, a gente vai falar assim, pô, não, vai dar certo sim, o dinheiro está acabando, mas eu vou pegar dinheiro emprestado com alguém. Eu vou pegar dinheiro emprestado no banco para fazer dar certo, né? E aí a gente vai insistindo e não dá certo. Então, a gente precisa evitar essas 2 etapas e saber se o produto ou a ideia ela vai dar certo no mercado. E como que a gente faz isso? Esse aqui, né, o inventor do Design Sprint, é o Jake Knapp, ele é um designer do Google. Esse método ele foi lançado em 2010 no Google. E de lá, né, eles depois passaram para o braço de capital de risco, que é o Google Ventures, e depois ele se espalhou pelo mundo. E hoje eu vou mostrar rapidamente como que funciona esse método aqui para vocês. Então, são 5 dias, né, de atividade, onde a gente pega uma equipe e leva para dentro de uma sala para focar nesse problema. Como resolver esse problema? Como colocar esse negócio para rodar? Então, a gente vai ficar 5 dias dentro de uma sala ali, né, de 9 da manhã às 5 da tarde.
Inclusive, nem é permitido levar aparelhos eletrônicos, para vocês verem como é bem focado mesmo, né? Então, é uma imersão de design que a gente faz dentro de uma semana. Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente ver como que funciona isso, né? Então, geralmente, quando a gente pesquisa lá no Google, né, startup, a gente vê um monte de post-it colado na parede, né? Provavelmente tem alguém fazendo design thinking ou design sprint. Então, aqui é o primeiro dia, né? O dia 1 é chamado mapear. Geralmente, ele roda na segunda-feira do design sprint. Aqui a gente entende o que realmente o nosso negócio resolve, a nossa ideia resolve. A gente entende quem é o nosso público-alvo ideal. E a gente traça a jornada do usuário, como esse usuário ele se conecta com a nossa solução até ter a dor dele resolvida através da nossa solução. Então aqui, né, nesse passo, a gente consegue ver que desse lado aqui a gente traçou os usuários, quem são os usuários que a gente queria atender, o público-alvo ideal, e aqui é o que a nossa solução resolve. E nesse meio aqui, ó, que tem as setinhas, né, vindo para cá, a gente tem a jornada do usuário. É como são os pontos de contato do usuário com a nossa solução. Então, a gente traça tudo isso no primeiro dia de Design Sprint, que é segunda-feira. Vai todo mundo embora para casa, volta na terça, onde a gente vai esboçar soluções. Então, baseado em todo o conhecimento que a gente teve no primeiro dia, a gente volta e cria soluções ali, a gente começa a esboçar soluções. E é legal que cada um faz a sua sem o outro ver o que a gente está fazendo. E aí a gente não impacta, ou a gente não influencia na criatividade do outro. Isso é muito legal, né? Porque às vezes tem um líder da equipe que ele vende muito bem a ideia dele e ele pode contaminar a equipe. Então a gente não deixa ninguém ver o que o outro está fazendo. Vai todo mundo embora, volta na quarta, onde a gente vai decidir, né, a partir de votações, qual desses esboços criados na terça-feira tem mais chance de sucesso, e no final da tarde a gente monta um storyboard, que é basicamente um mapa geral, o mapa final dessa nossa solução. Com esse storyboard, volta todo mundo para quinta-feira, né, para o quarto dia, e monta um protótipo real. Né? Então, a gente não vai ter nada de programação por trás. Nesse caso aqui, foi um aplicativo, foi uma plataforma web, né? Então, a gente pegou lá o storyboard, que está lá no papel, e transformou em uma interação digital, em apenas um dia, utilizando uma ferramenta que é muito boa para fazer isso, que é o Figma. Mas dá para fazer no PowerPoint, dá para fazer na ferramenta que vocês tiverem mais facilidade. Né? Então, a gente monta ali o protótipo para testar esse protótipo no último dia. Então, lembra lá no primeiro dia que a gente entendeu quem é o nosso público-alvo ideal? A gente convida 5 pessoas que vêm nesse último dia testar esse protótipo. E aí vocês podem perguntar, mas só 5 pessoas, né? Vai validar a minha ideia ou não? 5 pessoas é um estudo, né, científico de Jacob Nielsen. Jacob Nielsen, ele é considerado o pai da usabilidade. Então ele fez os maiores testes de usabilidade da história. Fez os testes de usabilidade para Coca-Cola, Google, né, e por aí vai. Ele também tinha essa dúvida e ele pegou 80 dos maiores testes de usabilidade que ele tinha feito para trás e ele testou isso. Ele pegou ali testes de usabilidade com 10, 15, 20, 30, 100, 1000 pessoas e ele descobriu que a partir do quinto elemento ou da quinta pessoa, o esforço que a gente faz é muito grande e o resultado basicamente igual. Então 5 pessoas fica fácil da gente testar em um dia só e através desse gráfico, né, de Nielsen, a gente consegue testar e entender se o nosso negócio vai fazer sentido no mercado ou não. Então a gente encontra padrões nesses testes, né? E é muito legal, e ele é muito efetivo. E aí, para a gente finalizar, mesmo quando o Design Sprint dá errado no final, ele é uma ferramenta muito efetiva. Aí como assim, né? Quando as respostas são negativas, né, a pessoa ali que a gente está entrevistando, o nosso público-alvo ideal, eles consideram ali, né, através de respostas e técnicas, que o nosso negócio não vai fazer sentido no mercado, é um balde de água fria na gente, né? Porque a gente quer muito fazer esse negócio dar certo, a gente quer ver o nosso produto no mercado, mas se não faz sentido, não tem porquê a gente investir dinheiro e dedicar tempo em algo que não vai dar certo. E é legal que quando essas respostas são negativas ali no último dia, a gente só dedicou 5 dias e não colocou muito dinheiro. Então, mesmo quando as respostas são negativas, o Design Sprint, ele é muito efetivo. Pessoal, é muito rápido o tempo aqui, eu queria passar aqui a tarde toda falando com vocês de Design Sprint. E por isso, todo lugar que eu vou, sempre tem alguém com alguma dúvida, a gente vai abrir para perguntas já. Então, sempre tem pessoas que querem fazer perguntas. E por isso, e por eu participar da comunidade internacional, eu queria entregar algo exclusivo para vocês que eu prometi lá no começo. A comunidade internacional, ela me liberou de abrir a comunidade brasileira.
E a gente aproveitou aqui a Campus Party para fazer a inauguração da nossa comunidade. E quem tiver interesse em participar da comunidade com a gente, ou seja, vocês vão ser as primeiras pessoas que vão entrar na comunidade, não tem ninguém lá no grupo ainda. Então eu vou abrir para vocês aqui agora esse QR Code, vou pedir para vocês escanearem esse QR Code, vai ter um formuláriozinho muito simples, eu peço para vocês para fazer agora, até se puder, para só pegar o contato de vocês e vocês já vão receber um e-mail e vocês vão entrar na comunidade, que é um grupo de WhatsApp. E lá a gente vai fomentar o Design Sprint. Então, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu tenho certeza que o Design Sprint vai ser muito útil para vocês. E eu quero ver todos vocês lá no grupo. Muito boa tarde e muito obrigado aí, pessoal. Vamos abrir para perguntas. Então, vamos tirar dúvidas agora aqui, mas participem lá da comunidade, hein? Aí você abre aí, é isso? Quem tiver pergunta, levanta a mão aí. Pessoal, quem puder também seguir lá no Instagram, tá? É @IgorDosAnjos, se vocês puderem depois. Não consigo. Desculpa, amigo, eu não estava ouvindo, tá desligado. Aí estou falando em cima de você aqui. Pessoal, segurei um pouquinho para as perguntas, eu queria tirar uma foto, tá, com vocês também. Muito rápido. Oi, beleza? Agora foi. Eu gostaria de saber se tem alguma metodologia ou algumas perguntas que são feitas antes do início do projeto para se utilizar Design Sprint ou Leanception, porque elas são meio que parecidas, né? Mas vai depender do projeto, certo? Mas se há algumas perguntas iniciais para poder usar a ferramenta. Qual é o seu nome? Ricardo. Ricardo, excelente pergunta, Ricardo. Tem sim, depende muito também da cultura de inovação da empresa, mas vamos pegar no ponto de partida de uma empresa que está iniciando e não tem nada ainda de métodos ágeis ali, né? Geralmente, para a gente definir a importância de utilizar o Design Sprint dentro de um projeto, a gente, antes de fazer os 5 dias, como tudo na nossa vida, né? A gente tem que ter um momento de organização. A gente chama de Sprint Brief. É um briefing que a gente faz com o cliente, ou seja, é uma reunião de organização com o cliente. Ali a gente consegue entender o desafio, né? O que ele quer resolver ali dentro do Design Sprint. A gente ajuda a montar a equipe, a gente ajuda a montar a agenda, né? Que não é fácil, a gente fala que é rápido, né? 5 dias, mas mesmo assim, você parar e trazer líderes da tua equipe, né? Para ficar focado por 5 dias, não é um processo fácil. A gente ajuda também com técnica a elaborar a melhor agenda, para estar todo mundo ali, né? Bloquear a agenda de todo mundo, e também quais os materiais que a gente vai ter que usar ao longo da semana. Então existe uma reunião, no Design Sprint pelo menos, existe aí a reunião de pré-sprint, ou seja, o Sprint Brief, né? Que é um briefing que a gente faz com o cliente. E ali a gente consegue definir. Até se a gente precisar utilizar, né, agregar outras metodologias, essa reunião ela se faz essencial para responder isso. Legal. Perfeito. Só isso? Matou a pergunta? Legal. Mais alguém, pessoal? Perguntas aí? Não? Então vamos fazer um vídeo. Ninguém tem pergunta? Tá todo mundo já lá na comunidade? Já entrou todo mundo? Então tá bom. Vem cá, vem aqui em cima aqui. Eu vou fazer um vídeo com vocês, então, que eu tenho feito no final de todas as minhas palestras. Eu vou falar com ela aqui, a minha esposa. Olha que linda! Ela vai estar me gravando. Eu vou falar assim, pessoal, encerrei agora aqui a minha palestra na Campus Party, mas eu não sei se o pessoal gostou. E aí ela vai virar, aí eu vou falar assim, vou perguntar para eles aqui para a gente ver. E vou virar para vocês, aí todo mundo grita aí, tá bom? Pode falar assim, lindo! Não, é mentira, aí não, que a minha esposa está aqui, ó. Mas vamos lá, mas grita mesmo, pessoal, sai da cadeira, faz uma bagunça aí que tá ficando legal esses vídeos lá no meu Instagram. E aí quem me seguir, eu vou marcar vocês nesse vídeo, tá bom? Pode ser? Combinado? Então vamos lá. Precisa ensaiar ou vamos direto? Vamos direto? Pode? Pessoal, eu finalizei agora aqui a minha palestra na Campus Party Brasil. Foi um momento inesquecível para mim, muito legal, mas eu não sei se o pessoal gostou, eu queria saber com eles. Vamos dar uma olhada? Valeu, galera. Obrigado e boa tarde a todos.
Nas loterias Caixa, quase metade da arrecadação das apostas vira em